Então, Jesus começou a ensiná-los por parábolas, dizendo: Um homem plantou uma vinha, colocou um cercado ao redor, cavou um poço para prensar as uvas e construiu uma torre. Então, arrendou a vinha para alguns lavradores e saiu de viagem. No tempo certo da colheita, ele enviou um servo até os lavradores para receberem deles do fruto da vinha. Mas eles o pegaram, o espancaram e o mandaram de volta, sem nada. Mais uma vez, ele mandou outro servo e lhe feriram na cabeça e o humilharam. Ele mandou ainda outro, e a este mataram. Eles trataram a muitos outros servos da mesma maneira, espancando alguns e matando outros. E restava-lhe ainda um, seu filho amado, o último que lhes fora enviado. Ele disse: Eles respeitarão o meu filho. Mas os lavradores disseram entre si: Esse é o herdeiro. Vamos matá-lo, e a herança será nossa. Eles o agarraram, o mataram e o jogaram para fora da vinha. Portanto, que fará então o dono da vinha? Ele virá, destruirá os lavradores e dará a vinha para outras pessoas. Acaso não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a angular. Isso vem do Senhor e é maravilha aos nossos olhos. Eles procuraram um meio de prender Jesus, mas temiam a multidão, pois sabiam que ele havia contado essa parábola contra eles. Então o deixaram e foram embora. E ele lhes enviaram alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Quando chegaram, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com a opinião de ninguém, porque não julgas pela aparência dos homens. Verdadeiramente, ensinas o caminho de Deus. É certo pagarmos impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus conhecia a hipocrisia deles e disse-lhes: Por que me testais? Trazei-me um denário, para que eu o veja. Eles lhe trouxeram um. Então Jesus perguntou: De quem é esta imagem e inscrição? Eles lhes responderam: De César. Jesus disse: Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram maravilhados com ele. Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição,
vieram até ele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de um homem morrer e deixar uma esposa sem filhos, o irmão deve casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro teve esposa e depois morreu sem deixar filhos. Então, o segundo a tomou por esposa e morreu sem deixar filhos. E o terceiro de igual modo. E os 7 não deixaram filhos. Depois de todos, a mulher também morreu. Na ressurreição, quando ressuscitarem, de quem ela será esposa? Já que os 7 irmãos a tiveram como esposa. Respondeu-lhes Jesus: Não é esta a razão pela qual estáis enganados, porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, não se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos nos céus. Mas, quanto aos mortos, que são ressuscitados, não lestes no livro de Moisés, no relato sobre a sarça, como Deus falou com ele e disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Grande é o vosso erro. Um dos escribas veio e ouviu a discussão. Ele viu que Jesus lhes respondeu bem e perguntou-lhe: Qual mandamento é o mais importante de todos? Respondeu Jesus: O mais importante é este: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O segundo mandamento é este: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mandamento maior do que estes não existe. Então o escriba lhe disse: Muito bem, mestre. Verdadeiramente falaste que Deus é um só, e que não há outro exceto Ele. Amá-lo com todo o coração, com todo o entendimento e com todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e holocaustos. Quando Jesus viu que ele deu uma resposta sábia, disse-lhe: Tu não estás longe do reino de Deus. Depois disto, ninguém mais se atreveu a questionar Jesus. E enquanto ensinava no templo, Jesus respondeu-lhes, dizendo: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Davi mesmo disse, pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos como escabelo debaixo
dos teus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como pode ser filho dele? A grande multidão o ouvia com uma alegria. Em seu ensinamento, Jesus dizia: Cuidado com os escribas, que desejam andar com longas túnicas, receber saudações nas praças, os lugares principais nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles também devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes receberão maior condenação. Então, Jesus sentou-se perto de uma caixa de ofertas na área do templo. Ele estava olhando as pessoas enquanto lançavam seu dinheiro na caixa. Muitas pessoas ricas lançavam ali grandes quantias de dinheiro. Então, uma pobre viúva chegou e colocou na caixa 2 moedas que valem 1 quadrante. Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Verdadeiramente vos digo, esta viúva pobre colocou ali mais do que todos aqueles que ofertaram na caixa. Todos eles deram do que lhes era abundante, mas esta viúva, de sua pobreza, colocou todo o dinheiro que tinha para viver.